Queridos irmãos e irmãs, começamos a nossa escuta da Palavra de Deus justamente pelo princípio, pelo livro do Gênesis, que aqui nós realmente começamos a escutar desde o seu primeiro versículo. É inútil procurar no Gênesis, principalmente nesse primeiro capítulo, também no segundo, que tratam da criação, paralelos ou concordâncias ou discordâncias com tudo aquilo que a ciência vem descobrindo sobre o início do universo. Aqui se trata de outra coisa, com outro propósito, feita com outra linguagem. A linguagem aqui é do amor de Deus, um poema tão bonito sobre a criação. Nos explica aquilo que nenhum cientista é capaz de explicar, ou seja, como foi esse impulso de amor de Deus ao criar todas as coisas, colocar sua beleza em tudo aquilo que existe. Quando a gente estuda as cosmogonias antigas, ou seja, os relatos do início do universo, que existem em todas as culturas, em todos os povos, a gente se dá conta do enorme contraste entre esses relatos e esse relato do primeiro capítulo do Gênesis. Por quê? Porque todos os relatos antigos sobre a criação do mundo envolviam lutas, batalhas sangrentas entre os deuses, entre forças terríveis do universo. E aqui a gente não encontra nada disso, nenhum resquício de luta nem de esforço. A gente vê um grande artista no seu dia mais inspirado, realizando todas as coisas, colocando a sua imagem, a sua beleza, a sua sabedoria, a sua bondade em tudo aquilo que existe. O esquema da criação do primeiro capítulo é um esquema bastante claro. Nos primeiros dias existe aquilo que era chamado a opus separationis, quer dizer, a obra da separação. Deus separa, distingue, a luz e a treva, depois distingue as águas, porque na antiguidade eles pensavam que o céu também era feito de água. Então, entre esse oceano que fica sobre as nossas cabeças, que é o céu, na visão antiga, e o oceano de baixo, se cria um vão. Então Deus separa as águas de cima das águas de baixo e chama as águas de cima de firmamento. E depois faz outra separação, separa as águas que ficaram embaixo da terra seca, do elemento seco, que passa a ser a terra, separa a água e a terra. E depois dessa opus distinctionis, ele vai fazer aquilo que é chamado opus ornatum, quer dizer, a obra do ornamento, da ornamentação. Então ele pendura no firmamento os luzeiros, as lâmpadas, como os antigos penduravam nas suas tendas os seus lampiões. Ele também vai pendurar na abóbada do céu os seus luzeiros, a lua, o sol, as estrelas. Quando ele faz isso, o texto também nos dá um susto, porque ele não diz o nome dos astros. Existe no relato do primeiro capítulo do Gênesis uma intenção explícita de despovoar o mundo daquela quantidade de deuses terríveis
que faziam as pessoas andarem cheias de medo, cheias de superstições. Então, para que nem sequer apareça no texto o nome do sol e da lua, para que eles não sejam adorados como deuses, como entidades, é dito simplesmente que Deus fez um luzeiro maior para presidir o dia e um luzeiro menor para presidir a noite. Então, com esse mundo, por assim dizer, despovoado de deuses, dessacralizado, tornado natureza, se abre um espaço para investigação das coisas do mundo, da natureza, se abre um espaço para a ciência, justamente porque o universo fica dessacralizado, fica separado do Criador. O Criador não faz parte da criação, e a criação é isso, são criaturas que saíram do poder de Deus. E por meio da contemplação, seja aquela do homem espiritual que contempla o mundo e vê nele o Liber Creationis, o livro da criação, que junto com o livro da Escritura nos falam de Deus, conforme diz a tradição da Igreja. Ou então o pesquisador que também com um grande espanto, com um grande senso de maravilha, vai e procura aprofundar os segredos do universo, porque tanto o espírito religioso como a ciência brotam da mesma fonte, esse espanto diante da beleza do mundo, da beleza da criação, da sabedoria da criação. Então, ali surge tanto o coração do orante quanto o coração do cientista, e um se alimenta de outro, porque não sei se isso acontece com vocês, sempre que eu leio, que eu escuto alguma matéria sobre um novo mistério do universo descoberto, sobre uma nova galáxia, sobre uma nova estrela, sempre me dá um desejo de louvar ao Criador pela sua sabedoria, pela sua bondade. Então, esse mito da separação entre a ciência e a fé, que é uma coisa muito recente na história da humanidade, tem menos de 200 anos, ele já foi derrubado já desde o primeiro capítulo do Gênesis, onde a maravilha do homem pela criação e o desejo de investigar delas é como uma cortina, como um espaço aberto que o Deus Criador deixa para todos nós, para que ao invés de a gente se voltar contra Deus ou ignorar Deus, pelo contrário, que a gente aumente ainda mais o nosso louvor, a nossa surpresa, a nossa maravilha diante da sua sabedoria. Vamos pedir nessa Eucaristia que, assim como é próprio do coração de toda pessoa que se encontra com Deus, que nós saibamos encontrar a sua beleza, a sua sabedoria, o seu amor em todas as pequenas e grandes coisas do nosso dia a dia.